diz assim: E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens de bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso a todos os altos, como nações que o Senhor transportara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram a ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como o serviço dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e os concertos que fizera com seus pais, como também os testemunhos com quem protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram ídolos de bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e as suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criaram-se em agouros, e venderam-se para fazer o que era mau aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram a rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir ao Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então, irmãos, a gente pode ver aqui que, infelizmente, esse povo foi espalhado por todos os cantos. A gente não sabe aonde que está mais as 10 tribos de Israel. A gente sabe que a tribo de Judá hoje está na terra de Israel, né? Os de sangue. Mas muitos se achegam dizendo serem israelitas porque estão seguindo os judeus hoje. A gente conhece toda a história. Mas a promessa de Deus, ela foi dada a Efraim, uma promessa de multiplicação, uma promessa de inserção ao povo escolhido por Deus através de todas as promessas deixadas. A gente vê isso não é por acaso, esse plano de Deus aqui não era por acaso. Então, a partir dos profetas Isaías, Jeremias, Zacarias, depois a gente vai ver em Daniel, a gente vai ver em Apocalipse, Deus prometendo resgatar o seu povo. Mas a gente não consegue mais chegar e procurar qual tribo você é. Será que a gente consegue identificar? Não. Foi espalhado pelos 4 cantos da terra. Então a gente vai ver agora qual é o plano de promessa de restauração desse mesmo povo. Um povo não de sangue, mas de promessa. Vamos ver então. Lá em Isaías, no capítulo 10, no versículo 20, diz assim. Você pode ler todo o capítulo, é muito interessante, vai trazer muita soma, mas devido ao tempo nós vamos ler só esses versículos. E acontecerá, naquele dia, que os resíduos de Israel, os escapados da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes estribarão sobre o Senhor Santo de Israel em verdade. E os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto deles se converterá. Em outra tradução vai dizer que
porque ainda que o teu povo Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo. Então a gente vê uma promessa de Deus deixada para um povo que seria levantado nos últimos dias. Vamos confirmar em outro verso também. No capítulo 11, no versículo 11 diz assim: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, os que restarem da Síria, do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Emate, das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra, desde os 4 cantos da terra. Então essa promessa Deus vem desenhando a todos os profetas. Ele está promovendo juntar esse povo de novo. E no versículo 13: e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não oprimirá mais a Judá, e Judá não oprimirá mais Efraim. Então não haverá essa guerra de judeu e de gentil. Não existe mais guerra de judeu e de gentil, porque o judeu se acha exclusivista. Nós somos o povo de Deus. De fato, a promessa veio para Judá, mas também veio para os gentios. A gente vê isso muito bem presente nas cartas de Paulo. Paulo entendeu sobre isso e pregou.